O ano é 1889. O Brasil, uma vasta terra pintada com os matizes dos trópicos, encontra-se à beira da transformação. Por mais de 6 décadas, foi governado por imperadores, descendentes da realeza portuguesa. Dom Pedro II, uma figura frequentemente retratada como um governante sábio e benevolente, ocupava o trono. No entanto, sob a aparência de estabilidade, as sementes da mudança estavam sendo semeadas. O reinado de Dom Pedro II, embora marcado por períodos de progresso, não foi isento de desafios. O imperador, embora respeitado, era cada vez mais visto como distante da realidade do brasileiro comum. Seu comprometimento com atividades intelectuais, embora admirável, pouco fez para acalmar a crescente insatisfação entre certos segmentos da sociedade. Os ventos da mudança sopravam através do Atlântico, trazendo consigo sussurros de republicanismo das nações recém-formadas das Américas. A abolição da escravidão em 1888, um evento monumental na história brasileira, ironicamente contribuiu para a crescente instabilidade da monarquia. Embora moralmente louvável, a emancipação dos escravos sem provisões adequadas para sua integração econômica e social criou ondas de descontentamento. A outrora poderosa classe dos fazendeiros, desprovida de sua mão de obra gratuita, sentiu-se traída pela monarquia. Esse ressentimento teria repercussões significativas nos eventos que viriam. Com o final do século XIX se aproximando, o Brasil se encontrava em uma encruzilhada. A velha ordem, representada pelo imperador envelhecido e pelos vestígios de um passado colonial, estava sendo desafiada por forças que exigiam mudança. O palco estava armado para uma mudança drástica no poder. Uma mudança que alteraria para sempre o curso da história brasileira e abriria caminho para o nascimento de uma república. A economia brasileira, fortemente dependente das exportações agrícolas, enfrentava tempos turbulentos. O fim da Guerra do Paraguai em 1870, embora uma vitória militar, havia deixado os cofres da nação esgotados. O preço do café, a força vital da economia brasileira, estava sujeito aos caprichos do mercado internacional, levando a períodos de crescimento e recessão. Essa incerteza econômica alimentou a agitação social, particularmente entre a crescente classe trabalhadora urbana. O cenário político espelhava a volatilidade econômica. A autoridade outrora inquestionável do imperador estava sendo desafiada por um coro crescente de dissidências. Os ideais republicanos, defendidos por intelectuais e disseminados por jornais e panfletos, estavam ganhando força, particularmente entre os profissionais urbanos e os militares. A monarquia, vista como cada vez mais distante das necessidades de uma sociedade em mudança, estava perdendo o controle do poder. Dentro das Forças Armadas, um sentimento de ressentimento em relação à monarquia estava fermentando. O exército, composto em grande parte por afro-brasileiros que lutaram bravamente na Guerra do Paraguai, sentia-se desvalorizado e ignorado pela elite dominante. Esses soldados, muitos dos quais eram ex-escravos, viram pouco reconhecimento por seus sacrifícios e se sentiram marginalizados na sociedade brasileira do pós-guerra. Sua insatisfação seria um fator crucial nos eventos que antecederam a proclamação da República. Colocando lenha na fogueira estava a crescente desavença entre a monarquia e a Igreja Católica. A insistência do imperador em políticas laicas, como a separação entre Igreja e Estado, irritou figuras poderosas dentro do clero. Esse conflito corroeu ainda mais o apoio à monarquia, criando um clima propício à mudança. O império, outrora símbolo de estabilidade e ordem, estava ruindo sob o peso de suas próprias contradições. A sociedade brasileira passava por um período de profunda transformação. A abolição da escravidão em 1888, embora uma vitória para os direitos humanos, desencadeou uma onda de ansiedades sociais e econômicas. A população anteriormente escravizada, agora em milhões,
enfrentava a árdua tarefa de construir novas vidas em uma sociedade que ainda lutava com o legado do preconceito racial. As cidades, especialmente o Rio de Janeiro, capital do país, eram ímãs para aqueles que buscavam novas oportunidades. Os centros urbanos cresceram com ex-escravos e imigrantes europeus, atraídos pela promessa de trabalho e uma vida melhor. Esse fluxo de pessoas, embora contribuindo para a vibração da vida urbana, também levou à superlotação, problemas de saneamento e tensões sociais. A velha ordem social, com suas rígidas hierarquias e estruturas de poder entrincheiradas, estava sendo desafiada pelas realidades de uma sociedade em rápida mudança. A ascensão de uma nascente classe trabalhadora, impulsionada pela urbanização e industrialização, adicionou outra camada de complexidade ao tecido social. Os trabalhadores, labutando longas horas em fábricas e em canteiros de obras, começaram a se organizar e exigir melhores condições de trabalho e salários justos. Greves trabalhistas, antes inéditas, tornaram-se cada vez mais comuns. A resposta do governo, muitas vezes dura, só serviu para radicalizar ainda mais a classe trabalhadora e semear as sementes do descontentamento. A educação e a alfabetização, antes privilégio da elite, estavam gradualmente se tornando mais acessíveis às massas. Jornais e panfletos, repletos de ideias revolucionárias e críticas à monarquia, encontraram um público receptivo entre a crescente população urbana. Essas publicações, muitas vezes escritas por intelectuais e jornalistas simpatizantes da causa republicana, desempenharam um papel crucial na formação da opinião pública e na mobilização do apoio para uma mudança no governo. Em 15 de novembro de 1889, as tensões latentes que vinham se acumulando há décadas finalmente transbordaram. Um golpe militar, orquestrado por um grupo de oficiais de alto escalão liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, depôs Dom Pedro II em uma tomada de poder rápida e sem derramamento de sangue. A monarquia, enfraquecida por divisões internas e pressões externas, desmoronou quase sem um pio. A proclamação da República foi recebida com reações mistas. Enquanto muitos, particularmente dentro das Forças Armadas e da classe média urbana, celebraram o fim da monarquia, outros receberam a notícia com apreensão. O imperador, apesar de suas falhas, era uma figura respeitada, e sua remoção enviou ondas de choque pela sociedade brasileira. O futuro da nação, agora nas mãos de um governo provisório chefiado por Deodoro da Fonseca, era incerto. A transição para um sistema republicano de governo não foi isenta de desafios. A recém-estabelecida República enfrentou a árdua tarefa de redigir uma nova Constituição, estabelecer novas instituições e navegar pelos complexos problemas sociais e econômicos que assolaram a nação por décadas. O legado da escravidão, a questão da distribuição de terras e o papel da Igreja em um Estado laico eram apenas algumas das questões que exigiam atenção imediata. A proclamação da República em 1889 marcou um ponto de virada na história brasileira. Sinalizou o fim de uma era, o fim de um império e o nascimento de uma nova nação lutando com os desafios e oportunidades do autogoverno. O caminho à frente seria repleto de dificuldades, mas também seria uma jornada de autodescoberta à medida que o Brasil embarcava em seu experimento com o republicanismo.